passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando aqui para o segundo bloco, com esse cara fantástico, Dr. Nailton Plus, psiquiatra, experiente, com a clínica Viva a Vida. Viva a Vida, Rebouças? Viva a vida, né, meu irmão? É. Viva a vida. Doutor, muito boa tarde, muito boa noite, aliás, e é muito bom falar com alguém que nós vemos que ama o que faz, né? E que é, como você disse, levar alegria, fazer pessoas ficarem felizes, né? Isso é fantástico. Isso é não é nem um trabalho, é uma missão, né? É muito legal. É uma missão. Nós entrevistamos aqui há alguns anos o Dr. Otto. Dr. Otto... Fantástico, não sei se forte você conhece. abraço. Grande professor. Foi seu professor, né? Acho que ele foi professor de quase todos os bons médicos aqui do estado de Ceará, ele foi professor. Que bacana. E o doutor Otto, ele disse uma coisa, ele já, acho que ele tinha já com uns 90 anos, já, na época 93. 93, né? Porque nós entrevistamos ele. E ele falou o seguinte: olha, Rebouças, é uma consulta médica, não importa o profissional, que for menos de 1 hora, não foi consulta. Você tem que tocar no paciente, você tem que entender o paciente. E eu entendi aqui que você faz isso, parabéns por isso. E o que eu quero trazer aqui, isso aqui é só para falar para você, médico que está nos assistindo, que tem que ter esse lado humanitário e realmente de ter esse contato com o paciente. A coisa pior do mundo é quando você vai na consulta, como eu fui agora, em vários médicos, por causa de uma hérnia estrua sequestrada, de disco, e você vê médico que nem olha para você direito. Até que você encontra um que realmente você sai de lá sabendo o que é que você tem, porque ele se deu o trabalho de realmente lhe consultar, de realmente lhe ver, de ver o exame, de mostrar ó, isso aqui tudo e dar uma solução, né? E na questão, entrando aqui na questão da psiquiatria de idosos, isso é um negócio assim fenomenal o seu trabalho, direcionar para esse lado. Eu mesmo agora cuido da minha mãe, que tem 80 anos, né? E tem um ditado que é pura verdade, né? Volta como se fosse uma filha que eu tenho agora, né? Para poder... Glória. É isso aí. É uma missão. O Rebouças se missão emocionou que porque realmente quem tem um idoso dentro de casa Para poder cuidar, sabe né? realmente. Como se filho fosse. Como se filho fosse. E tem muita gente... Eu sou advogado criminalista há mais de 22 anos, e isso que o doutor falou aqui é uma realidade. Pessoas que pegam idoso e chegam a tomar o cartão do INSS do idoso. Eu conheci casos de idosos que recebiam pensão por morte do marido, com valor hoje de R$40 mil, e de filho de trancar essa idosa dentro de casa, e maltrato mesmo, e pegar esse cartão da pensão e ter uma vida de rico sem nem trabalhar, um vagabundo, sem nem trabalhar, maltratando a própria mãe. E isso é mais comum do que se imagina, né? Tem pessoas, se você conhece alguém que está nessa situação, hoje, quem é a delegada da Delegacia de Idoso é uma delegada de super competência, que eu trabalhei com ela desde a época que ela foi a baluarte da Delegacia da Mulher, aqui no estado do Ceará, a doutora Rena Gomes, uma delegada de extrema experiência. Hoje ela é a delegada da Delegacia do Idoso, eu tenho alguns processos lá, alguns inquéritos, né, resolvendo com ela de pessoas que me procuraram com idosos sendo maltratados, né? Então, procure a Delegacia do Idoso se você sabe de algo similar a isso, anonimamente, ninguém sabe nem quem você é. E, doutor, assim, o doutor Guido Palombo, ele traz hoje uma diferenciação entre 2 tipos de psiquiatria. O doutor falou aí outra coisa fantástica, né? Psiquiatria não é só meter remédio, senão o macaquinho lá do escritório faria isso, né? E o doutor Guido Palombo traz isso. Tem 2 psiquiatrias, ele fala da americana e da europeia.
é que uma psiquiatria, ela viciou em meter medicamento no paciente. É aquele médico que muitas vezes nem conversa direito com o paciente, e principalmente quando é idoso. Tinha um personagem do Jô Soares, que era muito interessante, que ele tinha um idoso, né, que interagia com ele e dizia no final, pergunta de velho, ninguém responde, né? Lembra disso aí? Então, assim, as pessoas não têm a mesma paciência com o idoso, porque ele esquece, porque ele repete muitas vezes a mesma coisa. E a pessoa, você tem que entender, meu irmão, que se você tiver bênção de envelhecer, você pode ficar desse jeito um dia, vai querer que alguém tenha paciência com você. Então, o doutor Guido fala disso, de uma psiquiatria que viciou em medicamento e uma psiquiatria que é mais humana. Né? Aquela psiquiatria que é mais humana. A minha esposa, ela é psicóloga, e não é por ser minha esposa, não. Um beijo, a Janaína. Ela é uma grande psicóloga. Eu já vi casos lá, eu que sou era meio desacreditado com essa história de psicologia, né? E eu vi resultados lá de pessoas que chegavam lá que tem um psiquiatra e tem um psicólogo. Uau. E chegava lá tomando 8 comprimidos, aqui, número exato, de um caso que eu estou lembrando aqui, 8 comprimidos. E depois de algum tempo estava tomando 3. Não que ela tirasse, quem tira é o psiquiatra, o médico é o psiquiatra. Mas devido a introduzir a questão humanitária dela como psicóloga, que faltava talvez nesse psiquiatra dela, a pessoa evoluiu de uma forma que o psiquiatra acabou tirando medicamento. Então seria essa abordagem que o doutor faz, pelo que eu entendi que o doutor falou, seria essa abordagem de humanizar mais o atendimento para tirar dessa intoxicação medicamentosa e introduzir o medicamento quando necessário, porque é necessário em muitos casos, mas não de uma forma tão agressiva e usando esse lado humanitário. Seria isso que o doutor procura fazer? Com certeza, meu caro. Até lhe parabenizo, né, pela dedicação à sua mãezinha. E eu coloco muito, né, sobre essas questões, né, essa questão do abuso patrimonial, né, sendo bem técnico nos termos, né, a gente usar essa terminologia, ela é muito comum, porque as pessoas falam em abuso, as pessoas remetem logo ao abuso sexual, mas os abusos, eles têm várias nuances, né? Então, com relação à abordagem do paciente, como eu disse em outro momento, nós temos que entrar na vida do paciente, às vezes nas mínimas nuances, né, é que está a fonte da melhora dele. E aí você se dedica a entrar e saber o que é que realmente está incomodando o paciente, né? Eu brinco muito que medicações a gente usa sim quando é necessário, porém um bom médico ele vai saber, né, introduzir ou não medicações em acordo da necessidade do paciente. O que infelizmente é comum é que às vezes médicos colocam uma medicação, né, e antes de progredir a dose, né, que a gente fala dessa medicação, ele já acrescenta outra, né? E aí antes de progredir essa dose, já acrescenta outra. E aí muitas vezes o paciente está usando 3, 4, 8 medicações em subdoses, onde as doses não foram aproveitadas, né? E eu gosto muito de colocar, né, com os pacientes um tempo de reavaliação, né, que é o que é preconizado por guidelines, né? Nada do que eu faço com meus pacientes vem da minha cabeça, né? Eu tenho uma certa experiência, né? O pessoal diz que quando eu tiro a barba eu fico um pouco mais novo, mas assim, eu já estou nessa há quase 20 anos, né? E assim, a gente entende que às vezes você tirar um espinho do pé do elefante faz ele se apaixonar pelo ratinho, né? Não sei se você já viu essa fábula, tá? Mas entrar nessas questões faz com que o paciente melhore. E aí vem a humanização, né? Eu também fiz uma formação, né, em terapia, né? Mas eu coloco que um bom psiquiatra sempre tem que ter um bom psicólogo. E o contrário também. Porque existem, infelizmente, em todas as profissões, bons e maus profissionais, né? Então, alguns pacientes falam, doutor, que bom o senhor olhar para os meus olhos, que bom o senhor conversar comigo. Eu me espanto, mas como assim? Eu sou psiquiatra, seria diferente, doutor, tem psiquiatra que não olha e tal. E aí a profissionais gente... e profissionais, né? Pois é, a gente apenas lamenta, né? O que é bom é fazer o certo, né? Voltando para a questão, né, da religião, né? Existe uma religião que fala, né? Dá ao outro o que você queria para si mesmo. Né? Então, eu gosto muito de atender meus pacientes, né? Não como eu queria ser atendido, né? Como mamãe fosse atendida. Então eu dou o meu melhor, isso quem meu paciente sabe, tá?
E assim, como é bom, sabe, ver os resultados, sabe? Uma das áreas que eu mais me debruço é transtorno de humor, né, que entra depressão, ansiedade, transtorno bipolar e demências, né? Um dos capítulos de livro que eu escrevi, por último, foi só sobre síndromes demenciais, né? E hoje em dia, né, não só a demência de Alzheimer, que é a mais comum, as outras demências, né, elas trazem uma forma de abordagem, principalmente com o diagnóstico precoce, né, em que o paciente leva uma vida como uma pessoa sem problemas. Tá? A grande questão é, você está investindo no seu envelhecimento? Logo que eu voltei de São Paulo, eu não tinha ainda um consultório firmado e tal, e fazia muitas visitas domiciliares. Eu lembro que eu fui numa casa, na Maraponga, numa mansão, né? Quem me recebeu foi um mordomo. Eu nem sabia que tinha casa daquele estilo lá. Aí eu conversando com a senhora, né, uma paciente idosa, conversando com ela e tal, e aí coloquei para ela várias situações, e ela me dizendo, doutor, realmente eu faço tratamento há 10, quase 15 anos, e nunca tinha ouvido essas coisas. Eu vou apostar no senhor. E lá estava tendo uma reforma. Minha senhora, a senhora tem que parar essa reforma e reformar a senhora por dentro primeiro. A senhora já disse que já tentou suicídio 2 vezes. Eita. E está investindo nessa casa. O que é que vai ser essa casa sem a senhora? Né? E ela disse que esse choque de realidade provocou nela o que a gente chama de insight. Né? Ela realizou o quanto que ela estava precisando de ajuda. Realmente parou a reforma, né? Se debruçou nas medicações, nas orientações que nós demos, né? Ficou bem, né? Foi das minhas primeiras pacientes depois que eu voltei. Já não estou mais com ela, graças a Deus, porque ela está curada. Né? O tratamento ele tem começo, meio e fim. Essa história que você está fazendo tratamento há 10, 15 anos, pessoal, vamos ver se é o tratamento certo. Tá? Isso aí, meu amigo. Já ouviu o médico falar isso aí, meu amigo? Deixa ele concluir. É só quem tem compromisso. Foi pancado isso aí. Pois é, assim, a medicação... Mas tudo tem começo, meio e fim, né, doutor? Pois é, mas infelizmente às vezes não é você realidade. se depara com situações diferentes disso. Vocês acham que eu estou aqui na entrevista, né, tentando ser o mínimo de... Polido. Uma vez, acho que o doutor está querendo falar. Não, peraí, comprometer, né? deixa ele falar. Eu não quero me comprometer. Ô, doutor, Tá sendo tudo eu vou gravado. lhe ajudar. Tem muito 171 no mercado, fica esperto. Tem muito estelionatário querendo o seu dinheiro. Representante de laboratório. E aí Não quer lhe curar. faz papel Ele de mantém amigo e tal, mas no não quer consultório. nada. Pode continuar, doutor. O que eu sempre recomendo aos pacientes, né, não só os que me procuram, mas quando eu estou nesses momentos falando para várias pessoas, né, é que se você vai para um profissional, qualquer profissional, principalmente de saúde mental, bote o nome do profissional no Google, pesquise sobre ele, veja o currículo, né, veja o engajamento dele em congressos, né, porque existe um ponto que as pessoas têm que saber. Você vai para um profissional que mexe com psicotrópicos, rapaz. São medicações que vão mexer na sua cabeça, na sua maneira de agir. Como é que você vai confiar em qualquer um? Como é que você vai pesquisar por preço? Tá? Então, realmente, tem que levar a sério isso. Existe uma ferramenta no site do CREMEC, tá? cremec.org. Tá? O CREMEC aqui do Ceará, que você coloca o nome do médico, tem assim, busca médico, coloca o nome do médico e vê se ele é realmente psiquiatra. Tá? É um exercício bobo, simples, que muitas pessoas poderiam fazer. Né? Infelizmente, a gente tem relatos de médicos, né, que assim, não tem uma formação tão muito boa Pode entrar, coronel. tecnicamente. Pode entrar. Né? E acabam que ficam ludibriando, né, ganhando dinheiro com o paciente e não levam à cura, que é o que Para ele vem mexer, né, buscar, doutor? Coronel. Inclusive, uma dúvida que eu tenho também nessa questão, a questão de se fazer terapia, porque também tem se tem um momento, se a terapia ela pode ocorrer normalmente, ou se vale a premissa que tem aí no balcão do Macieri, eu não faço terapia, tenho uma moto. Tem aqui, Macieri, no seu balcão.
Tem. Mas- Isso aqui eu ganhei, inclusive, de um telespectador nosso. Uma graça. Mas a minha dúvida é essa. Se a questão da terapia, ela pode ser se regular. Pode sentir com uma terapia, né? Ou se só, Ou somente se é opcional, né? Depende do tratamento, né? Eu tenho certeza que o cara que deu isso, ou um psiquiatra ou um psicólogo, identificou algo que ele gosta de uma paixão e disse, vai andar de moto. Vai andar de moto. Não, porque eu tenho moto, ele sabia, e aí ele sabe que eu gosto. Mas, enfim, para acrescentar a tua pergunta aí, doutor, hoje que a gente vê no mercado, é muita gente fazendo terapia. Mas com quem que está fazendo a terapia? Essa pessoa tem formação. Ah, eu tenho formação terapêutica. Do quê? Ah, eu fui vítima do meu marido 30 anos. Ah, eu fui vítima do meu pai 20. Aí virou terapeuta. Né? Então, isso que é complicado, né, doutor? Isso que tem que olhar. Exatamente. Entendeu? A gente tem que ver o nível de engajamento, né, da pessoa que está, né, procurando lhe tratar, né? O nível de comprometimento, né? Eu brinco muito que eu não quero nenhum paciente meu bem, né? E às vezes eu falo isso, os pacientes se espantam, né? Eu quero todos ótimos, todos assim, rapaz, como é bom viver, rapaz. Viva a vida, tá? É isso que eu sempre falo, tá? E Como é que o senhor resume esse viva? Como é que o senhor resume essa frase? Esse Essa nome máxima, viva a vida. veio ainda quando nós estávamos lá na USP e lá, por ser um hospital de referência, claro. Mas fumando maconha ou não? Só estava estudando mesmo? Não, só estudando muito. E Que a USP Onde é como é formado na USP, só. teve uma pessoa, um paciente lá é lá, foda que ele é também. até famoso nacionalmente, e ele falava, doutor, no meu tempo de lutador, era fila de entrevista lá para mim. sei. Não posso falar nomes, mas assim, ele falava, doutor, o que eu tenho mesmo é que viver a vida, né? Aí veio dele essa questão, Não, e aí eu fui realmente percebendo que viver é diferente de estar vivo, né? Com E certeza. as pessoas às vezes falam, como é que você tá? Eu tô indo bem, tô levando. Tem gente que até blasfema, sabe? Fala, eu tô do jeito que Deus quer. Deus nos quer bem, Deus não quer cheio de vida, né? E aí veio, né? Vida em abundância. Viva a vida, né? Pare de com mimimi, né? Até preocupado nas com a vida Sagradas dos outros. Escrituras falavam isso. Só que eles antes falavam murmurinhos. Mas murmurinhos nada mais são do que mimimi, né? Que hoje em dia. Então, viva a vida. Se você não está satisfeito com alguma questão, aí sim, procure uma terapia, né? Doutor, e a terapia, não necessariamente, Marcelo, pode ser só com medicação. Eu tenho muitos pacientes que eu não uso medicação, né? Orientando um hobby, né? Moto é muito bacana, tá? Eu não ando muito de moto porque eu tenho medo. Sou o cabo mais medroso do mundo. Depois que eu tive filho, então... Doutor, um Mas, negócio Doutor, o que senhor eu tem vi quantas grave. idades, Eu gosto de doutor? cavalo. Qual é a sua idade? Eu tenho 42. É novo ainda. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O que é Deus para você? A palavra. Porque o senhor fala muito em religião e Deus, tá? Mas eu percebo que o senhor fala em religião de forma genérica. E de Deus de forma mais objetiva. Então a minha pergunta é, o que é Deus para você? A grande questão é que nós, né, terapeutas, nós psiquiatras, nós não podemos orientar uma questão específica para a vida de uma pessoa, né? Mas vou me dar a liberdade de falar de mim, Nairton, né? Nairton Cruz, tá? Show. É assim, eu também passei por situações muito difíceis, né, de vida, em que só Deus, né, para resolver. E assim, são questões, né, que Deus é uma pessoa, né, um ser que tem muito aquelas nuances, né, da onisciência, né, onipotência e onipresença, né? Ele pode tudo, ele sabe tudo e ele está em todas as partes, tá? E uma coisa que eu sei, né, porque eu leio, porque eu estudo,
é que não cai uma folha de uma árvore, eu creio, eu, Nairton, não eu médico, eu, Nairton, sem ser sob a anuência de Deus. Ele está no comando de tudo, né? Ele quer o bem de todos e ele sabe como promover esse bem. Tá? E aí entram a questão das religiões que procuram ascender para esse Deus. Mas até quem é agnóstico, né, você sabe bem, acredita que existe uma inteligência superior, Tá. né, que nos movimenta a fim de nos fazer deixar bem. E quando o senhor divide... Eu estou sendo assim, eu estou batendo um papo aqui no programa. Né? E quando o senhor divide Nairton Cruz médico e Nairton Cruz pessoa, por que o senhor faz essa divisão? Se o senhor acredita tanto que Deus, como Nair pessoa, é superior, vamos dizer assim. Como eu disse, a gente não pode influenciar tanto os nossos pacientes, né? Porque muitos chegam lá, doutor, eu estou no processo de separação, será que eu me separo, será que eu não me separo? Eu não vou dizer para ele, ó, separe. Rapaz, não, mas essa sua roupa está tão feia, não separe não. Né? Eu não posso apontar o que o paciente vai fazer. Eu reflito com ele sobre situações. Então, assim, no meu próprio consultório, eu não tenho fotos da minha família, não tenho fotos de viagens, né? Porque às vezes isso pode repercutir no paciente de uma maneira ruim. Tá? Como ele, ixi, olha a vida do doutor como é, eu jamais vou ter uma vida dessa. Comparar, né, Não, doutor? comparar. E aí leva ele a se sentir mal. Despertar uns gatilhos, né? Exato. O consultório, né, o ambiente terapêutico, o setting, né, terapêutico, ele tem que ser o mais neutro possível. Tá? Então, a minha fala, também como médico, que é o que o paciente veio buscar, o paciente não foi lá se consultar com o Nairton, foi se consultar com o doutor Nairton Cruz. Né? Então, a minha fala tem que ser muito recheada, né, plena em saberes científicos. Né? Eu tento evitar de colocar questões da minha vida pessoal, né, exatamente para que o paciente não se sinta, né, com parâmetros que ele possa julgar serem inatingíveis. Então o senhor nunca coloca essa questão pessoal do acreditar em Deus nas suas consultas? Muitos pacientes me falam, me perguntam, né, se eu acredito em Deus. Chega, e aí, quase toda vez chega, doutor. Exatamente, aí eu coloco, mas qual a importância de você saber isso? Sim. Né? E o paciente E eu fico tentando desvencilhar, mas no final das contas eu tenho que dizer, não, eu acredito em Deus, Ele já foi procurando sou o católico, paciente, né? Eu tenho religião, né? Mas assim, eu não falo muito da minha vida pessoal. Doutor Nairton, eletrochoque Eu só falo uma cerebral. coisa que eu sou feliz. Isso aí é. Muitos pacientes me elogiam, muitos pacientes Sou falam. feliz. Glória a Deus. Eu falo assim, Não, olha, isso não é é que eu seja principal. estudioso, Eu sou acho feliz. que para É difícil ter um médico mais eu feliz tenho que um eu, amigo, viu? eu tenho um amigo, um psiquiatra, que ele é muito renomado, inclusive, o Dr. Cohen, não sei se você já ouviu falar nele. E ele fala uma coisa que ele fala, na minha profissão, é importante que eu esteja resolvido. Exato, com Porque eu não certeza. posso tratar da cabeça de ninguém se a minha não estiver boa. É um ponto. Doutor, E às eletrochoque vezes, cerebral. a minha cabeça não tá boa, então eu não atendo, porque eu sou ser humano. Olha onde ele vai. Tem dias que eu não estou bem, então eu não vou atender porque eu não estou bem. Porque antes de tudo ele é um ser posso humano. tratar, né? Então eu vou passar essa energia negativa para o meu cliente, eu não quero. Então eu não atendo. Eu acho ele fantástico por isso. Às vezes a gente senta para fazer umas trocas de filosofia, né? De ideia, de tal. E eu acho ele fantástico. Que ele sabe, porque eu achei você interessante também, porque você sabe dividir o joio do trigo. Né? Porque hoje o que nós deparamos hoje é com grandes mestres divinos, curandeiros, né? E não é isso, não é por aí, né? A cura tem que partir do entendimento do seu paciente. E ele, a partir do momento que ele entendeu, é como você disse anteriormente. Olha, observe vocês o que eu estou falando aqui. O doutor falou o seguinte: eu tinha uma cliente que o mordomo me atendeu na casa dela, estava fazendo uma reforma, e a doença dela era tudo aquilo. Se você
parar para analisar a percepção da questão, é essa. A doença dela era essa. E ele mostrou para ela, de forma sutil, de forma inteligente, que ela não precisava nada daquilo. Não precisava nada daquilo para viver bem. Isso é muito interessante. Porque eu tenho 64 anos, e eu não tenho vergonha de falar, eu sou multimilionário, mas já estou chegando numa conclusão que não vale porra nenhuma se eu não souber usar. Percebe o que eu estou falando aqui? Não vale de nada se eu não souber. Se eu não souber o quê? Administrar isso na minha vida, para me poder viver a vida, não vai valer em nada. Tantos caras aí, eu conheço, bilionários doentes, cara. Infelizmente. Doente, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco disso para o público em casa, que a gente vai encerrar daqui a pouco, de como viver a vida. O que você, com dinheiro ou sem dinheiro, como é... Isso eu acho que é muito importante a gente levar essa informação para o público em casa. Um ponto que todos têm que saber é que a vida, né, se você for pensar, é uma dádiva. Né? Poxa, milhões de eventos aconteceram, desde a nível orgânico, né? Milhões de espermatozoides estavam ali, você foi o escolhido. Né? Então, a vida tem que ser tratada como uma dádiva, né? Como um presente. E para viver bem, muitas vezes você tem que se desvencilhar de problemas. Né? Problemas todos vamos ter, tomara, né? Porque significa que a vida está acontecendo, né? Que você está se envolvendo em situações que às vezes você não sabe tudo. Né? Mas a grande questão é que, assim, às vezes você fica se apegando a coisas que não são tão importantes. Né? Você falou aí de questões de dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas ficam encontrando, não, eu só vou ser feliz quando eu tiver um determinado valor quando eu for na minha rico. conta, né? Ou quando eu puder me dar o luxo, né, de presentear a todos com o que eu gosto. Né? Então, às vezes, quando você determina fatores, né, parâmetros inalcançáveis, a chance de você não ser feliz é muito grande. Tá? Atividade física não é se der tempo, né? É obrigatório, pessoal. Eu, né, nessas preparações para palestras, para entrevistas, eu leio muito, né? Eu estudo bastante. E teve um artigo que eu li muito legal, que ele fala assim, criança é quem tem vontade, adulto tem obrigação. Né? E a atividade física, ela libera neurotransmissores que fazem com que o corpo funcione melhor. Eu não falo nem atividade física para fins estéticos, né? Mas a atividade física que atua no seu sistema cardiometabólico, ela é ótima, ela é essencial para a sua saúde. Tá? Noites de sono, é importante que você tenha um sono que a gente chama de reparador. O sono, ele ajuda o nosso organismo a se reparar em todos os seus níveis de funcionamento. Eu tenho pacientes que falam, doutor, eu dormi 10, 12 horas, parece que eu só fui piscar o olho. Ou seja, não teve o descanso necessário. Tá? Outro ponto essencial, contatos sociais. Né? Esse clima maravilhoso aqui que nós estamos, tá, pessoal? Quando você vai fazer contatos sociais, você se prepara melhor, você bota a sua roupa, né, mais bacana, né? Você procura, né, se engajar com aquele público, né? Você procura, né, reviver emoções que talvez você até nem lembrava que tivesse. Tá? E um outro ponto essencial também é uma boa alimentação. Tá? E um bom vinho, né, doutor? Também. O nosso organismo, ele é uma máquina. Tá aqui o doutor em breve para falar do Monjaro e a saúde mental, viu? Doutor Nair, eu quero fazer um compromisso contigo aqui agora no programa. Não. Quando ele chamar, tu vem. Uma honra. E eu quero saber, eu vou lhe dar um livrinho meu aqui. O senhor falou de problemas, né? Eu quero que o senhor leia essa frase aqui e vê se concorda ou não comigo. Ou talvez eu tenha falha no que eu penso aí. Vamos lá. Problemas não são como uma doença contagiosa que transmitem-se de pessoa para pessoa. Simplesmente você os cria
e os alimentos. Carlos Macieri. É isso? Que vos fala. É isso aí. Excelente, muito bom, Tá viu? bom. E esse livrinho, o senhor leu, um livrinho de cabeceira. Eu adorei a sua Poxa, que entrevista. bacana. Que pena, né? Lembrando, Eu queria falar sobre ele é excelente. carnaval e depressão. Não, mas ele vai vir suicídio. mais vezes aqui. Com certeza, uma honra. Fiquei muito feliz com essa entrevista de hoje. Obrigado, meu caro. Lembrando vocês aí de casa que nós estamos aqui de terças e sextas, às 20h30, às 8h30 da noite, aqui pela nossa TV Metrópole.